Alberto Del Isola conta um pouco de sua história, de como mudou de vida e dá uma verdadeira aula sobre ter uma vida like a boss e não ficar só se lamentando. Assista o vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal. Abraço. Aliás, eu podia ter falado agora do negócio que você gosta, da vida merda. Essa teoria é muito boa. É muito Eu tenho boa. uma Que é? filosofia Fala, de você vida. pode fazer o vida que merda. você quiser, usar droga, tudo que você quiser. O que você não pode é ter vida merda. Essa teoria é muito Eu boa. tenho uma, que na verdade é a vida Boa. merda versus a vida like a boss. Eu quero explicar o que que é isso, é um conceito filosófico. Na verdade não, tem uma coisa que tem a ver com a minha experiência, que foi o seguinte: eu era excelente aluno. Porque eu acreditei numa mentira. Eu acreditei que se eu fosse o melhor aluno da sala, todos os problemas da minha vida seriam resolvidos. Eu não, eu fui o contrário. Eu repeti de ano, a professora falou pra mim assim, ainda bem que você tem excesso de peso, porque você não vai trabalhar com a sua mente no futuro. Ainda bem que eu não acreditei nela, o meu foi o extremo contrário. Caralho! Foi, tipo, na oitava série, eu tirei 0,5, ela... Muito bom, Vitor, ainda bem que eu, tipo, tava muito gordo. Ainda bem que você tem excesso de peso, porque você não vai trabalhar com a sua mente. Ela no ia te falar futuro. pra fazer alguma ocupação com o seu excesso de peso? Putz, cara, só se eu fosse peso de papel, sei lá, não tinha o que fazer do tamanho que eu era, cara. Não tinha muita Mas coisa. aí, essa é uma questão que a gente às vezes acredita na escola, né? Que se você for bom aluno, vai dar tudo certo. É, pois é. E aí o que aconteceu? Eu acabei entrando em duas faculdades. Eu fazia matemática pura na UFMG, bacharelado, e fazia computação na PUC. E aí acabou que eu já estava com uma dívida na PUC impagável, que você vai, não sei se você já tiver essa experiência, de na faculdade particular, você ficar renegociando e Sim. ficar com Sim. um débito impagável. Foi aí que eu saí de letras e fui pra pedagogia. Você Lembra? vai ficando num... Você vai ficando Lembra num aquela débito. historinha lá? Já aproveitando o ensejo. Aí o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu tava indo dar aula, eu dava aula em Pará de Minas, de matemática, sem carteira assinada, ganhando R$20 a hora sem carteira assinada. Eu acordava às 4 da manhã, para poder chegar lá às 7 da manhã, dava aula até às 11 da noite, para voltar para casa e chegar em casa às 2 da manhã. Detalhe, isso é às 4 da manhã do outro dia para chegar, enfim, era uma coisa assim, absurda. E aí, quando eu tava fazendo aquilo, eu fiquei pensando assim, em que momento que deu errado? Eu era o melhor aluno. Eu era um aluno que tirava as melhores notas. Passei no vestibular. Dedicado. Deu errado. Por que que deu errado? Em que momento que esse negócio deu errado? E aí eu recebi uma mensagem de um colega. Vai ter encontro da turma. Eu tava indo pra Pará de É Minas. pra humilhar, né? Falei, cara, Um virou engenheiro. pra que que eu vou lá, né? O que que eu vou fazer lá? O que aconteceu com o Alberto? Não, e eu fiquei pensando nas pessoas que eu não queria encontrar, e eu falei, cara, imagina se eu encontrasse aquele adolescente que estava estudando pro vestibular, o Alberto. E o que que eu ia falar com ele? E eu fiquei pensando assim, o que que eu falaria com esse Alberto, né? E o interessante foi o seguinte, foi que eu acabei decidindo não ir lá, nesse encontro. E quando eu fui pra PUC, eu tava já com uma dívida enorme, eu vi alguém falando de memorização. Na verdade, eu vi por acaso, porque eu tinha que fazer um trabalho sobre arquitetura de computadores que envolvia memória. E aí, tinha que fazer aquela pesquisa e tal. Aí eu vi o cara que memorizava o baralho em 1 minuto. Falei, caramba. Acho que eu consigo fazer isso. Aí eu comecei a treinar e falei, cara, eu vou ser o melhor do Brasil nesse negócio. E aí que eu decidi fazer psicologia, larguei tudo. Eu larguei a matemática pela metade, larguei a computação pela metade. Não, eu vou ser campeão de memória. E eu queria estar na UFMG, em psicologia, para eu falar com propriedade sobre memória. E aí acabou que nesse meio tempo eu estava nos programas de televisão e tudo mais, e eu conheci a hipnose na graduação, numa matéria de terapia familiar. E o mais interessante não foi isso. Que é aí que eu vou falar sobre a vida merda, né? Quando eu estava indo para Pará de Minas, eu queria que os dias acabassem. Eu queria, cara, se tivesse um jeito de eu sair de casa hoje e ficasse anestesiado, pra mim seria muito melhor. E eu comecei a perceber que eu tava querendo eliminar os dias da minha vida. E entre aquela vida maravilhosa, que seria aquela vida dos seus sonhos, eu não sou o cara da meritocracia. Meritocracia é uma mentira, e aí vai ser outro bloco pra falar de meritocracia. Eu não sou o cara da meritocracia, eu não sou o cara que vai falar que siga seu sonho. Não, cara, às vezes o mundo é muito injusto mesmo, às vezes não dá pra seguir seu sonho, você vai ser o melhor, vai ver um cara pior que você passando pra frente, porque ele conhece as pessoas certas. Eu não sou esse cara, mas o ponto é o seguinte, entre a sua vida merda e a vida do seu sonho, podem ter mais opções do que as que você imagina que são disponíveis. E aí que vai chegar a parte que eu acho mais interessante disso, que é o seguinte. A vida merda acabou. Eu já tinha
3 best-sellers. Já tinha ido em todos os programas de televisão. Tô aqui no Vênus Podcast. Ah, E, que enfim, honra. tudo aquilo dando certo. E aí, numa Natal, minha esposa me presenteia com piano. Porque eu era músico. E quando eu tava na vida merda, a única coisa que eu tinha, que era meu teclado, foi roubado. Nossa. E aí eu fui tocar o piano. Eu falei, cara, por que eu me furtei disso? Por que mesmo depois que a vida merda já tinha acabado, eu não voltei pra música? Por que eu nunca mais toquei um piano? E aí que eu percebi dois elementos dessa minha experiência, que eu queria compartilhar com vocês também. 3 elementos. O primeiro é que eles nos ensinam, o que é uma mentira, que você tem que tirar tudo aquilo que não é importante. Aí você vai tirando tudo aquilo que não é para poder pagar conta, tudo aquilo que não é para ter uma vida de sucesso, eles falam para você tirar. Até que você já tirou tanta coisa que nada mais importa. E você não percebe isso. Você fica anestesiado. Você fica anestesiado. E essa é a vida merda, é você viver anestesiado. E aí eu falo do Like a Boss, que é interessante, que é o seguinte. Eu não me permitia gastar R$5 no cinema. Mesmo se eu tivesse os R$5, eu sentia que eu não merecia aquela experiência de ir pro cinema. Você começa a querer se furtar de tudo aquilo que poderia resgatar o mínimo daquela essência que você considera que é a parte mais importante de você. E o pior é o seguinte. O pior é que tem uma mentira que eles contam pra gente, contaram pra você também. Que é a seguinte. É a mentira de que o tempo já passou. Eu achava quando eu tinha 18 anos, que se eu não entrasse na faculdade com 18 anos, que não ia dar tempo de fazer mais nada. Depois, quando eu fui entrar na psicologia, eu já tinha 24 anos, eu achava que era a pessoa mais idosa do mundo. E a gente começa a cair nessa mentira de que nunca dá tempo. Que nunca vai dar tempo de fazer mais nada, que a gente não pode mudar novos projetos, a gente não pode dar um novo direcionamento para nossa carreira, a gente sempre acha que não vai dar tempo. Então eu falo do Like a Boss que você pode se permitir ter pequenos momentos Like a Boss. Talvez aquele dia que você decidiu comprar aquela única cerveja que você gosta para beber com os amigos, sabe? A gente tem que parar de se furtar de poder viver aquilo que a gente está vivendo. E uma coisa que eu queria comentar ainda que tem a ver com isso, tem a ver com o abraçar o ordinário. E parar de sempre achar que tem que ser o extraordinário. É claro que tá falando com milhares de pessoas é extraordinário. Mas quando a gente começa a ficar na vida merda, a gente para de abraçar o ordinário. Aquilo que é cotidiano. A gente para de ver a beleza que é acordar, fazer um café da manhã, tomar um café. A gente sempre tá assim, nesse ritmo louco, cara. O que vai ter de especial É, hoje, sabe? cara, a vida já é suficientemente especial. Sim. Se você der a possibilidade de abraçar o ordinário. Não precisa ser o extraordinário, você não tem que ser o melhor. Cara, você pode às vezes fazer coisas que são incríveis dentro daquilo que foi possível pra você. Você sabe que quando a pandemia chegou, e aí veio... Todo mundo achou... Teve um momento que todo mundo achou que ia durar 15 dias, né? A gente passou por esse momento. E depois a gente falou, cara, talvez seja um pouco mais. E aí o Mandetta apareceu na TV e falou setembro, a gente quase morreu do coração. Todo aquele momento. Seria o setembro do ano passado. Isso. Exato. Mas ali, quando começou, eu tava morando no Copan, vivendo de show, e tava um ano muito bom, tava um ano muito promissor, tava uma agenda boa, sabe? Tava tudo legal. Quando começou, e durou ali o primeiro mês e meio, eu tive que entregar o apartamento no Copan, porque já não fazia mais sentido, eu já não tinha mais como. E fui pra casa da minha mãe. Naquele primeiro momento, ela não tinha nem estrutura pra me receber, porque minha mãe já morava numa casa pequena, minha filha já tinha ido pra lá. Quando eu cheguei, já não tinha nem espaço, assim, não tinha nem como montar uma cama pra mim. A minha cama ficou sendo um colchão durante o mês. Não tô reclamando não, foi maravilhoso. Mas o que eu falo pras pessoas é que eu tenho certeza absoluta que o que me manteve firme foi o olhar pra vida. Foi esse olhar, assim, de não perder isso, sabe? Era tudo legal. Então, a gente inventava de fazer pizzinha. Nossa, era muito divertido. E aí a gente ia, e macetava o atum, e não sei o que, e fazia o negócio. Então, foi assim, eu tenho certeza absoluta que o que me salvou naquele momento em que toda a minha vida se resumia em 5 sacolas plásticas no corredor da minha mãe, com a minha roupa, porque não tinha nem guarda-roupa pra caber, foi o que me deu
É exatamente isso. Tipo assim, tava incrível pra mim. Eu, de verdade, eu era grata. De coração. Não era uma coisa tipo assim, ai, temos que agradecer mesmo na merda. Eu sequer me sentia na merda. Olha essa loucura. Eu falei assim, cara, isso aqui tá incrível. Tá incrível. Eu tô aqui com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha filha. Tá todo mundo saudável, graças a Deus. A gente tá... vendo gente morrendo o tempo todo, né? E pra minha sorte, a minha mãe adora jogar board game, que eu amo. Então eu jogava board game com a minha mãe. Falava, nossa, você tem companhia pra jogar meu board game? Você tá doido? Isso aqui tá maravilhoso. Eu ainda tinha um trabalho de roteiro que eu fazia que me permitia trabalhar mesmo à distância. Então, assim... E eu tenho certeza que foi esse sentimento que você falou aí de... Sabe? Ok abraçar isso aqui ser incrível também, né? O simples ser incrível. E eu tenho certeza que foi isso que me manteve firme. Pra hora que tudo voltou... Falei assim, não, mas tudo bem. Eu só tô vivendo feliz de outro jeito agora, porque eu já tava feliz. Não, eu não tava gente infeliz. que, por exemplo, pega os seus colegas da comédia, os colegas do YouTube, se não for o melhor e não tiver, tipo, vivendo da sua paixão, é como se a vida não tivesse valido a pena. E não é bem por aí, sabe? Só que, quando a gente tá na merda, a gente não vê nenhuma outra possibilidade. Sim. A gente não vê, a gente não olha pro redor, a gente fica paralisado. E, cara, eu fico impressionado como que tem jovens, cara. Eu já dei aula de psicologia jurídica lá na UFMG. Aí eu perguntava, né, uma pergunta que tem um psicólogo muito bom chamado Abraham Maslow. E ele perguntava uma coisa que eu ia perguntar pra você também, que tá nos assistindo aí, que já deu like, já comprou os negócios de patrocinador. Já se inscreveu. Pelo amor de Deus, não Por favor, adianta, né? cara. Você acha que esse negócio não tem custo? Um lugar like a boss como esse, claro que tem custo. Então você dá um jeito de inscrever. Mas, quando a gente fala de Abraham Maslow, eu vou uma pergunta que eu quero fazer pra vocês duas, que é, se você pensar em todas as ações que trouxeram vocês duas para sentar aqui agora e participar desse podcast, quais que foram realmente vocês que escolheram? Abraham Maslow falava sobre essa questão de autenticidade. A questão de você ter uma vida que é sua. Cara, pode não ser a extraordinária, mas você ter certeza que você não tá vivendo uma vida que é de outra pessoa. Sim. Porque às vezes a gente começa a discutir com alguém, né? Aí eu discuto com o Vitor, aí eu penso, nossa, por que eu fiz meu amigo, cara? Não era eu, talvez não fosse. A gente vai vivendo tanto no automático que a gente para de ser nós mesmos. Quando eu tava na vida merda, eu comecei a ficar uma pessoa mal-humorada. E eu sempre fui uma pessoa que ria das coisas, sabe? Tipo, que zoava, que ria. E eu comecei a me comportar como aquele tipo de pessoa que eu mais abominava. Porque se eu perguntasse quais todos os comportamentos que você teve, que te trouxeram pra cá, quantos você escolheu? E eu perguntava isso na faculdade de Direito. E a pessoa não era capaz de falar assim, nossa, eu tô aqui nessa faculdade, que é uma das mais topzeiras do estado, uma das melhores do Brasil de Direito, só que não fui eu que escolhi essa merda. É, foda. Você acha que essa mudança de humor, de postura, é uma tentativa inconsciente de te distanciar daquela pessoa que tá vivendo a vida merda? Tipo, quem tava vivendo aquela vida merda não era eu, era esse outro eu mal-humorado. Tem um outro psicólogo chamado Carl Rogers, que também vai entrar nessa ideia do Abraham Maslow, que vai falar o seguinte, que existe uma Cris, e uma Yasmin, e um Vitor, que só vocês conhecem. Mas ninguém conhece. Tem pessoas que são próximas que podem conhecer um pouquinho mais, mas ninguém conhece. E eles vão falar que a estrutura humana, essa essência, ela seria naturalmente boa. O problema é que a gente começa a ter uma experiência externa tão incompatível com a nossa interna, que a gente começa a se transformar numa pessoa que a gente não se reconhece mais. E aí a gente começa a ter comportamentos terríveis. Terríveis. Eu não vou entrar aqui, ainda mais alguém que da neurociência, né? Não vou entrar aqui no mito do bom selvagem, ou que o ser humano será que é bom mesmo. Não, eu prefiro entrar aqui com essa provocação do Carl Rogers e do Abraham Maslow. O que trouxeram vocês até aqui? O que trouxe a gente até aqui? Porque se a gente começar a viver uma vida que não é nossa, cara, não faz muito sentido. Não faz sentido você ter uma vida que é vista como extraordinária, que não é uma vida sua. Eu tava até lembrando aqui, cara, nossa, eu tenho que me segurar porque eu fico muito emocionado lembrando disso, que foi minha esposa perdeu, nossa, eu vou começar a chorar se eu falar sobre isso. Minha esposa perdeu o pai dela 1 mês antes da nossa filha nascer, né? E perdeu a avó dela 4 meses antes. Aí eu falei assim, cara, eu não vou dar conta
de suportar a situação para minha esposa, né? Enquanto nossa filha tá para nascer. E não pirar, né, cara? Foi quando eu tive minha primeira crise do pânico, né? Que eu te contei. E eu falei, não, de boa. Eu consigo lidar com essa situação. E eu lembro no dia que eu tava pensando nisso, faltava um mês pra nossa filha nascer e eu recebi a notícia que o filho do Whindersson tinha morrido. Eu falei, cara, eu tô aqui pensando nos problemas que eu vou ter que lidar. Minha esposa tá depositando toda a confiança dela em mim, teve várias situações, enfim. Minha sogra ficou com um problema, precisou de ajuda para fazer inventário do meu sogro, precisava correr com documento, eu tendo que me virar porque eu tinha acabado de mudar de casa. E minha esposa entrou num estado de depressão tão forte, cara, tão forte que eu nunca tinha visto e eu nunca lidei com isso sozinho. Nosso primeiro ano de casamento, a gente engravida, a avó dela morre, a avó dela era como se fosse a segunda mãe. O pai dela morre, um monte de problema. A hora que eu vi aquela notícia do filho do Whindersson, cara, aí você percebe assim, poxa, eu estava entrando na vida merda, porque pode acontecer o que for. Eu vou ver minha filha nascer, eu vou segurar minha filha no colo, eu vou poder abraçar ela, eu vou poder abraçar minha esposa, entendeu? Esse cara, ele não vai passar por isso. E aí eu falei, poxa, acho que eu tô invertendo um pouco os parâmetros aqui, né? E foi essa minha experiência que me fez olhar e falar, não, peraí, cara, eu não preciso me furtar de ter um momento bacana na minha família, com a minha esposa, eu não preciso ficar pensando nos problemas que eu vou ter que resolver, porque assim, não é o último problema nem o primeiro que vai surgir. Só que eu sei que a minha filha vai estar aqui comigo, minha esposa vai estar aqui comigo, e eu vou conseguir lidar com isso. Só que isso, né, chegar nessa conclusão, como a Cris falou, às vezes você chega num ponto que você bate tão forte que, cara, pra você sair de lá, você tem que olhar em volta e conseguir olhar, ver essa beleza da vida, né? É fogo. Preciso de papel higiênico, mas tá escorrendo. Sem brincadeira. Dani, você pega, por Se favor? puder, por favor.